boa tarde e boa noite. Está começando mais um episódio do ETCast. Meu nome é Abílio Messias e antes de apresentar nosso ilustre convidado, queria agradecer ao pessoal da FACEP, a professora Luísa Daniele e a escola ETE José Joaquim da Silva Filho. Agora eu vou apresentar nosso querido e amigo... O do cara do esporte? É logo o cara do esporte. O merendeiro, é isso mesmo. Como ele falou, né, ele já deu bom dia, boa tarde, boa noite, então eu vou dar boa madrugada. Eu não sei o horário que você vai assistir esse podcast ou vai ouvir, mas enfim. Prazer, eu me chamo Diogo dos Santos, conhecido também como Diogo Otávio, ou o cara do suco, o tio do suco, o merendeiro e por aí vai. A lenda. Vários apelidos a gente possui. Estou aqui na escola já faz quase 2 anos já. Estou como merendeiro aqui na escola. E hoje tive essa oportunidade aí de gravar esse cast aí com vocês. Exatamente. A respeito de quê mesmo? Qual é o assunto Sobre mesmo? a Confederação do Equador. Palavra bonita, Confederação do Equador. Esse homem gosta. Agora você fica imaginando, por que Equador, se a gente tá no Brasil? Aí vem a refletir o seguinte, porque tudo começa a próxima linha do Equador. Os estados envolvidos sobre o que a gente vai discutir aqui hoje se encontram próximo da linha do Equador. Aproveitando que o senhor falou da próxima linha do Equador, vamos lá. A Confederação do Equador teve uma certa derrota. Certo. E qual foi o maior impacto assim que teve depois de toda essa confusão, como Pernambuco sofreu? Olha, eu acredito, do meu ponto de vista, é claro, que Pernambuco ele perdeu uma grande parte territorial ali no seu local, né? Sim. Eu até trouxe aqui para vocês, apresentar para vocês aqui. Na Bahia, muitos não sabem, né? Muitos não sabem, mas a Bahia, em grande parte do território da Bahia, pertencia ao estado de Pernambuco. Então, Pernambuco vem a perder todo esse território como uma consequência da sua revolta, né? Pernambuco vem perder essa grande parte aí territorial de Pernambuco por conta da revolta. Então essa aí foi a consequência do então Dom Pedro I, tá? Nosso imperador daí da época, porque o nosso país não era república, mas sim monarquia. Exatamente. Então, Pernambuco sofreu muito, não só como uma perca territorial, né, de alguns milhares de hectares de terra, né? Mas principalmente econômica também, pois alguns fundos também que ia para o estado de Pernambuco começaram a ser cortados. Enfim, perderam em moral, em valor, perderam em muita coisa. Isso na visão de Dom Pedro I, tá? Não na nossa. Exatamente. Então, além disso, toda essa perda, a gente ficou conhecido também como a sede da liberdade. Então, desde 1824, como o senhor acha que o povo lidou com isso e como ele veio lidando? Olha, o povo hoje, ele além da gente ficarmos conhecidos como a sede da liberdade, não só da liberdade, mas a gente hoje teve mais detalhes que eu posso trazer na bandeira, né? Hoje a gente tem mais independência, união, religião, porque tudo isso traz um significado da nossa bandeira. Entendeu? Então tudo isso que a gente conseguiu realizar, né? Porque nós somos um povo guerreiro, forte, sempre objetivo. Então eu acredito que a gente continua até hoje ainda com esse senso de querer algo a mais, de querer mais vitórias, de querer mais direitos. Então eu acredito que após essa confederação, a gente não perdeu, a gente só teve mais a ganhar, né? Principalmente. É como se o nosso próprio povo não baixasse a cabeça pra nada. Pra nada, pra nada. É um povo guerreiro que quando tem um objetivo corre atrás até conseguir. E se caso morre e não conseguiu, mas pelo menos tenta. Esse é o povo pernambucano, esse é o povo do Nordeste. Tem até casos de descendência mesmo. Se Com eu certeza. não conseguir, meus filhos vão conseguir. Com certeza. E por aí vai, traz de descendência. Se eu não conseguir, meu filho vai conseguir, meu neto, até realizar o feito daquele que um dia pensou em conquistar algo. Pronto. Então, já nessa parte também, comentando a economia, tipo, aqui em Pernambuco ficou muito quebrado, deu uma certa quebrada e tudo mais.
Então, como Economicamente, realmente, deu uma Exatamente. quebrada no mercado, os nossos materiais foram desvalorizados, né? Perdeu um grande preço aí, principalmente na época na cana do açúcar, que era aí o algodão também, que principalmente a cana de açúcar, né? Que era onde a gente tinha mais quantidade de plantações. Então, quando o então imperador, o rei, percebe que a gente estava, no ponto de vista dele, se rebelando contra a província dele, sobre o governo dele, ele então agora decide, além de tirar nossas terras, decidem agora mexer na nossa economia, mexer nas nossas terras, diminuindo o valor de cana e por aí vai. Dizendo que ele fez totalmente todos esses cortes, essas coisas do dia. Como Com foi que o certeza. nosso povo conseguiu se reerguer novamente? Olha, o povo consegue se reerguer novamente sempre naquela mesma linha de pensamento do seguinte: vai dar tudo certo. E continua plantando, continua trabalhando mais ainda, né? Porque a gente sabe que quando mexe na nossa economia, a gente tem que trabalhar mais ainda, a gente tem que sofrer mais ainda, mais do que a gente já sofre. Então, não é de hoje que nós, nordestinos, sofremos, é de tempos passados, desde 1824, que é sobre o assunto que a gente está falando, é desse tempo, dessa época. Então a gente percebe que a gente não para. O pernambucano ele não para. Quando ele tem uma decepção, quando ele tem alguma coisa do tipo, ele se levanta, se reergue novamente até conseguir aquilo que ele realmente. Conseguindo firme e forte. Até o que ele conseguir. É tanto que no nosso hino, né? Diz Pernambuco imortal. Exatamente. Somos imortais em nossa força, principalmente nossa força de espírito, porque muitas das vezes grandes reis, rainhas, governantes nos quiseram colocar ao pó. Mas é como se fosse a história do cristianismo. Parece que quanto mais Nero matava os cristãos, mais o número de cristãos aumentava. A mesma coisa é aqui em Pernambuco. A gente percebe que quanto mais o governo aperta em algumas decisões, o povo se levanta e diz: não, vamos à luta, vamos até o fim, porque esse é o nosso direito, é isso que a gente quer. Como a gente vê, então, sobre as guerreiras de Itejucupapo, quando saem lá do seu território e os homens lá acham, o exército achava que as mulheres estavam em defesa, muito pelo contrário, colocaram para correr uma centena de soldados, mulheres, defendendo então seu povo. Então isso esse senso de grandeza, esse senso de imortalidade, né, assim como traz no nosso hino, deixa a gente confiante sobre aquilo que a gente quer. Exatamente. Então, como a gente tem certa força de liberdade, querer correr, liberdade mesmo, só que o governo passou a executar as pessoas por acharem que eles queriam ser superior a nós. Então, como é que o senhor acha que a política se tornou depois disso? Olha, a gente percebe que no começo da história, no carro da história, algumas pessoas ficaram com medo, né? Logo quando começou ali, então, matar pessoas, tirar pessoas de cena. Então começa a aparecer outras pessoas que se levantam com mais coragem, com mais determinação, foco, né? Como a gente pode citar, né? Cipriano Barata, né? A gente pode citar também Frei Caneca, que foram homens, Manuel de Andrade, que foram homens que levantaram mais ainda a moral do povo, dando força, conquistando a coragem do povo pernambucano, dizendo o seguinte: olha, mesmo que eles tirem vidas, a gente vai continuar lutando pelos nossos direitos. Que foi até que Frei Caneca foi da linha de frente, chegou até a ser executado. A ser executado. A bala, você foi totalmente fuzilado. Então a gente percebe que é um homem que ele não só falava, mas ele era aquele que estava sempre à frente até o ponto de ser morto. Então ele deu a vida literalmente pela essa revolta do povo pernambucano, mas não foi uma revolta que a gente sabe
que não foi uma revolta porque ele quis, não, porque o povo precisava se revoltar contra o governo, porque estava oprimindo o nosso povo, estava tirando a nossa moral financeira e por aí vai. E, assim, de todas essas coisas, essas complicações, houve mudanças. Com certeza. Com todo império, toda monarquia, sempre acontece uma certa mudança, tanto na questão política como na região. Com E certeza. no seu ponto de vista, no seu conhecimento, o que assim mudou, o que foi mais impactante que o senhor acha? Olha, quando a gente para analisar a Constituição de 1824, a gente percebe já muita mudança ali, né? Então é daí que a gente já começa a entender que o povo já começa a se revoltar daí. Através dessas mudanças que vai gerar mais conflitos ainda. Algumas coisas mudaram para melhor e outras, infelizmente, pioraram a nossa situação. Porque, vê, quando o trabalhador, por exemplo, eu volto a falar sobre a cana-de-açúcar. Quando o trabalhador sabe que tem que vender um fecho de cana a R$ 10 e ele agora tem que vender a 5 por conta de um governo que oprimia, que pisava, que massacrava o povo, a gente só tem a sofrer, né, com tudo isso. Já bastava a seca que a gente sofria aqui na época, né, que isso já era uma das grandes dificuldades para o povo pernambucano, e agora ainda tinha que lidar com certos problemas financeiros, né, dentro do nosso lar. Olha, eu acredito que hoje o pai e mãe possuem poucos filhos, 2, 3, e olhe lá no máximo 4. É isso mesmo. Mas quando a gente e volta lá atrás e olha aqueles pais de família, eles tinham 10, 12 pessoas. Um exemplo mesmo, meus avós tiveram 15 filhos. Eita. 15 filhos. Então a gente olha para uma época que era difícil, mas mesmo assim eles possuíam grandes filhos, com aquela ideia de que se um dia eu cair doente ou alguma coisa do tipo, eu vou ter vários filhos para me amparar. O pessoal vai estar ali junto para colher, para cuidar. Isso. É algo bem impactante, né? Isso. Com certeza. Mas, infelizmente, o nosso podcast está chegando ao fim. Ah, que pena. Eu adoraria ter a mais honra ainda de conversar com o senhor. Vamos para outros então, vamos marcar outros, né, pra gente falar de outras coisas. Mas esse episódio aqui do ETCast está chegando ao fim. Gostaria de deixar um ênfase ainda ao pessoal da FACEP, a professora Luísa Daniele e a Escola José Joaquim, agradecer de coração a toda essa estrutura que a gente está tendo, todo esse evento. E agradecer também a nossa presença ilustre do Tio do Suco, famoso Tio do Suco, né? Ok, muito obrigado, eu que agradeço pela oportunidade. E até a próxima, pessoal. Valeu, até a próxima.